copiando aqui o link da... Quem está querendo o link da live que teve aqui da TV Fórum, está aqui, colei aqui, ó. O link da live sobre a invasão da Venezuela. Mas vamos lá, primeiro Fórum Mídias do ano, 5 de janeiro de 2026. Eu já vou falar sobre essa arma aí, mas o Fórum Mídias não podia se furtar ao assunto do final de semana, que foi a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos com o sequestro do presidente Nicolás Maduro Moros. Uma ação que foi montada com o auxílio da mídia, que há anos só se refere ao Maduro como o ditador. Eles desumanizam a pessoa. O ditador Maduro, o ditador da Venezuela, o ditador Maduro. Se o Maduro caísse e quebrasse as pernas e os braços, falar o ditador caiu, quebrou as pernas e os braços, só se referiam. Isso daí encomenda dos Estados Unidos, porque a nossa mídia é acocorada aos Estados Unidos e ao mercado financeiro. Então, só chamam o Maduro de ditador. Mas você não vê a nossa mídia, por exemplo, chamar o Netanyahu de genocida. No entanto, o Tribunal Penal Internacional, reconhecido pelas nações, declarou e emitiu um mandado de prisão para o genocida Netanyahu. E a mídia não fala o genocida Netanyahu, nem fala que Israel comete genocídio em Gaza. Não fala, mas fala no ditador Maduro. Também não chama o Donald Trump de criminoso, quando ele é criminoso condenado. Não é só criminoso porque eu estou dizendo que ele foi criminoso condenado. A sentença dele não foi anunciada lá, decidida qual seria, porque ele se elegeu no mesmo período que ele foi. Então, isso tudo ficou para depois do mandato. Não é? Fora o fato de que, se nós aqui no Brasil nos orgulhamos de ter colocado na cadeia o golpista Bolsonaro e sua quadrilha de militares, nos Estados Unidos eles não fizeram o serviço, porque 2 anos antes do nosso golpe aqui, o Trump tentou igualzinho com a invasão do Capitólio, né? E o Trump não foi julgado por isso. Esse crime ainda está para ser julgado. E ele, então, é tão criminoso quanto o Jair Bolsonaro. Ele também foi gravado, tem lá ele pedindo ao governador de um estado que não me recordo qual o nome, para fraudar votos para ele poder vencer a eleição. Sem contar os mais de 27 acusações de crime sexual de que o Trump é condenado, é acusado por mulheres. Inclusive, há uma gravação em que o criminoso Trump ele diz que ele não resiste a uma mulher bonita e ele tem que beijá-la. Então, ele confessa que ele não resiste, ele vai lá e beija, independente, ele assedia qualquer mulher que ele tenha interesse nela, ele vai para cima. E eu estou dizendo do beijo, mas o beijo é a parte mais assim, leve do que ele gosta de fazer e costuma fazer com as mulheres, ou pelo menos costumava, segundo elas. Entendeu? Agora, com ele, não existe. É o presidente Donald Trump. O mesmo tratamento nós estamos vendo agora, com o criminoso ataque
a um país livre com o sequestro do seu presidente. A mídia fala em captura e ficam discutindo o que o Trump vai fazer agora, quando é um crime. Quando é um crime. Aí, se ele agora vai cometer o mesmo crime na Colômbia, eles ficam lá, as pessoas ali, e sem citar que isso é um crime, que ele tenha que devolver o Maduro para a Venezuela, que ele não pode fazer isso, ele feriu as regras internacionais. Tem que cobrar. Ah, não, mas a ONU não faz nada. Mas e daí? Tem que cobrar, nós temos que cobrar o Estado de Direito no mundo, não podemos permitir que ele se arvore o defensor, o imperador do mundo. Mas isso a nossa mídia não faz. Assim como a nossa mídia, no final de semana lá, a Globo tem. Ia ser o meu Fórum Mídias do número 1. A Globo teve a cara de pau de dizer que o aumento na conta de água em São Paulo ia ser bom porque ia diminuir o consumo. Veja bem a que ponto chegou. Ou seja, a pessoa não poder consumir a água vai ser bom, porque aí a água vai diminuir o consumo, vai ter mais água. Mais água para quem? Para os ricos. Porque se é isso, você aumenta e tira o consumo, vai diminuir o consumo de quem? Do pobre. Você está dizendo claramente: nós defendemos que se tire o dinheiro, a água do pobre, para que o rico tenha água para lavar sua calçada e encher sua piscina. É isso que ela está comemorando quando diz que o aumento da conta de água vai ser bom, porque vai ter esse efeito benéfico de diminuir o consumo. Quem vai diminuir o consumo pelo preço é o pobre, que não vai poder pagar. Né? Mas voltando aqui ao Trump, eu tenho aqui, ó, A Arma de Chekhov. Chekhov é um autor russo do século XIX, escritor, dramaturgo, a gaivota, grandes peças. E ele tem uma máxima que serve. Antes de analisar qualquer coisa de mídia, eu sou escritor. E nós, escritores, temos essa formulação a respeito da narrativa que também serve para a nossa aplicação, para falar sobre mídia, fazer análise dos fatos. Não é? Precisa haver verossimilhança. Então, a máxima da Arma do Chekhov é o seguinte: ninguém deve colocar um rifle carregado no palco se não estiver pensando em dispará-lo. Essa frase marca o princípio básico da Arma de Chekhov. Não se deve haver falsas promessas em uma narrativa. Todos os elementos de uma história devem ser úteis ou essenciais. O que não for útil deve ser removido. E isso daí funciona perfeitamente para isso. Este ataque violento da madrugada de sábado foi plantado lá atrás, quando começou essa história do ditador, da ditadura. E culminou com isto, quando eles enviaram esse, que é o maior porta-aviões do mundo, Gerald Ford, lá para as portas da Venezuela. Este aqui é a arma do Chekhov. Quando você manda o maior porta-aviões do mundo para perto da Venezuela, para perto não é da nossa América, eles estão mandando um recado. Botamos o rifle aqui no primeiro ato, logo ele vai ser usado. E ele já começou a ser usado. É um aviso: nós estamos aqui. Vocês, não é só a Venezuela. Nós, a nossa América do Sul, a nossa América Latina, está com esta arma de Chekhov.
implantada aqui no nosso coração. E ela não pode ser colocada sem ser usada. Por isso já houve o ataque à Venezuela. Eles esperavam que o Maduro caísse por si. Como não conseguiram, tiveram que agir. Porque você já imaginou chegar agora e o Trump virar e falar: agora tocaram o recolher, voltamos com um porta-aviões, manda para outro lugar? Que mico! Para que trouxeram para cá não só vários, até submarino nuclear eles trouxeram para cá? E agora volta todo mundo sem fazer nada? O custo de você mobilizar um navio desse é monstruoso. Monstruoso. Então, a arma de Chekhov está aí. Nós temos que nos unir, porque o recado está dado, claramente. A nossa mídia, nós sabemos o que vai fazer: passar pano o que puder e facilitar o que puder a vida dos Estados Unidos na tentativa de derrubar o governo do presidente Lula, em princípio, nas eleições. Vão tentar fazer isso na guerra midiática, inclusive com as redes sociais. Eu repito sempre aqui no Fórum Mídias, as redes sociais não foram reguladas e o presidente do TSE durante as eleições será o bolsonarista Cássio Nunes Marques. Aquilo que a gente viu nas eleições de 2022, com o ministro Alexandre de Moraes proibindo o gabinete de ódio e etc., não vai ter com Cássio Nunes Marques. Portanto, precisamos nos manter atentos, ou eles não vão precisar invadir o Brasil, porque aqui nós temos traidores de penca, como a família Bolsonaro inteira, como Tarcísio de Freitas, como Zema, como Caiado, como o Nicolas Ferreira, o Sóstenes, R$470 mil, que até hoje ele não explicou, está começando a falar até dos Estados Unidos mais loucura. O Nicolas também até hoje não explicou aquele 1,5 milhão que ele deu para o tio, pai do traficante. Será que aquele dinheiro não foi utilizado para o tráfico de drogas? Hein, Nicolas? Mostra para onde foi aquele 1,5 milhão seu. Mas é isto, foi isto o primeiro Fórum Mídias de hoje. Não se esqueçam e lembrem-se da arma de Chekhov. Foi colocada aí, e se ela foi colocada, ela vai ser usada na narrativa.